Olá, alunos, aqui é a professora Roberta e estamos aqui mais uma semana com um novo conteúdo de Química. E essa semana nós falaremos sobre as emissões radioativas. Então, primeiramente, a radioatividade é um fenômeno nuclear que resulta da emissão de energia por átomos. Então, ela é provocada em decorrência de uma desintegração ou uma instabilidade de alguns elementos químicos, tá? Quando um átomo se transforma em um outro átomo, então significa que ele é radioativo. Existem 3 tipos de emissões radioativas naturais, que são as partículas alfa, as partículas beta e radiações gama. Mais para frente a gente vai ver um pouquinho sobre cada uma. Quem conseguiu identificar, quem conseguiu perceber aí essas partículas foi o Ernest Rutherford. Aqui, para a gente relembrar um pouquinho como que é a estrutura de um átomo, então nós temos aqui o átomo no centro, o núcleo, que ele é composto por prótons e nêutrons, e ao redor nós temos a eletrosfera, que é composta por elétrons. Então, a radiação ela vai ser sempre emitida pelo núcleo do átomo, tá? Então, o que difere uma transformação nuclear, uma reação nuclear de uma reação química é exatamente isso. A reação nuclear é uma transformação que acontece no núcleo, e a reação química é uma transformação que acontece na eletrosfera. Então, agora aqui falando um pouquinho sobre os tipos de radiação, nós temos primeiramente a radiação alfa. Então, esse daqui é o símbolo da radiação alfa. Então, o que vem a ser? Como que a gente caracteriza essa radiação alfa? Então, nós temos aqui no núcleo, né, os nêutrons e os prótons. Quando sai desse núcleo, quando esse núcleo consegue emitir 2 prótons e 2 nêutrons, duas partículas de próton e de nêutron, a gente diz que se formou uma partícula alfa. Então, a gente pode falar que o núcleo desse átomo está emitindo uma radiação alfa. Como a gente representa? Então, a gente coloca o símbolo aqui da radiação alfa. Em cima, a gente é representado pelo número da massa. Então, a massa é o quê? A somatória de prótons e nêutrons. Então, como são 2 prótons e 2 nêutrons, então, somando dá o número 4. E embaixo aqui, que é o número atômico, que significa, então, o número de prótons, que é o número 2. Então, essa daqui é a representação da radiação alfa. Agora, nós veremos um pouquinho sobre a radiação beta. A radiação beta, ela é um pouco mais complexa. Então, nós temos aqui o núcleo, e desse núcleo, ele vai emitir um elétron e um neutrino. Então, como assim? Se o núcleo ele é composto por nêutrons e prótons, como que esse núcleo vai emitir um elétron? O que acontece? Um cientista chamado Enrico Fermi, ele criou uma hipótese que um nêutron dentro de um núcleo de um átomo radioativo, ele apresenta as características de se autotransformar. Então, esse nêutron, ele consegue se transformar em um próton, mais um elétron, mais um neutrino que é um nêutron menor, né? Então, para um átomo emitir uma radiação beta, um nêutron, ele precisa sofrer essa transformação. Então, quando ocorre essa transformação, o próton que foi gerado ali, ele permanece no núcleo, e o elétron e o neutrino, eles vão ser eliminados, eles vão ser emitidos, tá? Então, isso é o que acontece, então, na radiação beta, tá? A representação da radiação beta é essa aqui, então, esse Bzinho aqui é o símbolo. Em cima, nós temos o número 0, por quê? Porque o elétron ele não tem massa, né? A gente diz que a massa do elétron ela é desprezível, então, representada pelo número 0. E embaixo, menos 1, porque o elétron ele tem a carga negativa, e aqui é eliminado um elétron, ok? Então, essa aqui é a representação da radiação beta. Agora, nós falaremos sobre a radiação gama. O que vem a ser essa radiação gama? A radiação gama,
ela é uma onda magnética, tá? Ela é uma onda eletromagnética, na verdade, então são oscilações, tá? Que saem ali do núcleo. Então, o núcleo ele emite, né, essas ondas, como a gente vê aqui por essa imagem. E a radiação gama ela não envolve nenhuma partícula. Por isso, então, que ela é só representada por esse símbolo mesmo, né, um Y. Então, como ela não envolve assim, nenhuma partícula, ela é mais difícil, isso acaba dificultando um pouco a identificação dessa radiação, tá? Então, assim, analisando analisando a onda de um espectro visível, então ela é uma radiação que ela não pode ser percebida. Então, a radiação gama, a radiação alfa a gente percebe porque algumas partículas eles são eliminadas, mas a radiação gama ela já é mais difícil da gente perceber, ok? Então, como eu falei, como ela não envolve nenhuma partícula, então o número de massa e o número atômico é 0, então é representado só por esse símbolo aqui, né? A letra Y. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o poder de penetração dessas partículas. Então, esse poder de penetração, ele depende desse material que eles conseguem penetrar. Aqui nessa imagem a gente vê bem isso. Então, primeiramente, a radiação alfa, ela tem um poder de penetração menor. Então, assim, ela consegue atravessar uma folha de papel, por exemplo. Na verdade, ela não consegue atravessar uma folha de papel. Já a radiação beta, ela consegue atravessar uma folha de papel, mas, em compensação, uma placa metálica de uma espessura menor, ela não consegue penetrar. E a radiação gama, que é a mais forte delas, né, com maior poder de penetração, ela penetra tanto no papel quanto na placa metálica. Porém, quando se chega numa parede de concreto com uma espessura maior, ela já não consegue penetrar. Então, como a gente viu, a radiação alfa ela tem um poder de penetração menor e a radiação gama ela tem um poder de penetração maior. A radiação alfa ela não consegue penetrar nem sequer no papel e muito menos na nossa pele, no nosso corpo. Já a radiação beta, ela consegue penetrar um pouquinho, se não me engano, 2 centímetros na nossa pele. Então, ela pode sim causar alguns danos. E já a radiação gama, ela consegue atravessar totalmente o corpo humano. Então, ela causa danos irreparáveis. Aqui eu trouxe algumas aplicações dessas partículas radioativas no nosso dia a dia mesmo. Então, assim, como diz aqui, muitas pessoas fazem uma associação negativa, né, da radioatividade, porque acham que ela é usada mais para fabricação de bombas atômicas ou de armas nucleares. Mas a gente utiliza também essa energia nuclear no nosso dia a dia, umas aplicações mais benéficas, como por exemplo na medicina, né? Quando a gente precisa analisar alguma parte, algum órgão do nosso corpo, a gente faz uma tomografia, a gente faz um raio-x, então a gente utiliza ali as radiações, tanto beta quanto gama, para poder verificar ali a condição que está os nossos órgãos, os nossos ossos, né? Então, ela tem uma aplicação benéfica para a medicina. E ela também tem uma aplicação benéfica para a agricultura e alimentação. Então, alguns alimentos, para a gente conseguir impedir o crescimento de alguns agentes que conseguem deteriorar o alimento, é feita uma técnica que ela é chamada de irradiação. E essa técnica ela usa a radiação para poder então combater, eliminar aí algumas bactérias, alguns fungos que deterioram os alimentos. Então a radiação ela também é usada na agricultura e na alimentação para poder conservar mais esses alimentos, tá bom? Então essas foram algumas das aplicações benéficas que eu trouxe aqui para vocês da radiação. E esse foi o conteúdo dessa semana. Muito obrigada e bons estudos!